Sejam bem-vindos ao programa de entrevistas do Appraisal Reading Club. Hoje mergulhamos em um mundo fascinante onde se encontram a avaliação imobiliária e a inteligência artificial. Nosso primeiro convidado é o engenheiro Antônio Pelli Neto, especialista em inteligência computacional e proprietário da renomada empresa Pelli Sistemas Engenharia do Brasil. É uma honra tê-lo conosco, engenheiro Pelli. Para começar, gostaríamos de perguntar: como a inteligência artificial impactou o processo de avaliação de imóveis na América Latina? E quais são as principais mudanças ou melhorias que você observou em comparação com os métodos tradicionais? Olá, Miguel. Em primeiro momento, gostaria de te agradecer a oportunidade de estar aqui para falarmos sobre avaliações de imóveis e os impactos que a inteligência artificial está tendo em nossas atividades. Agradecer ao grupo de leitura de avaliações de imóveis, e é uma oportunidade, claro, para que a gente possa conversar sobre um tema tão importante e que tem uma boa perspectiva de melhorar as nossas atividades de avaliações de imóveis. Essa sua primeira pergunta é muito importante e eu poderia dizer que a inteligência artificial, para responder essa primeira pergunta, é importante que a gente diga que a inteligência artificial não se resume somente ao ChatGPT. Isso porque após o lançamento do ChatGPT, esse termo inteligência artificial ganhou uma notoriedade muito grande no mundo inteiro. Mas eu gostaria de discutirmos aqui a inteligência artificial, incluindo o aprendizado de máquinas e todas as técnicas que, de alguma forma, nos permitem extrair informações de um conjunto de dados utilizando algum algoritmo de treinamento, tentando, obviamente, reproduzir o conhecimento, a forma como o ser humano resolve seus problemas. Então é isso. Para a gente responder essa sua primeira pergunta, nós estamos pensando na inteligência artificial como um todo e não somente num chat GPT, numa rede neural generativa. Bom, então considerando diversos treinamentos, diversos modelos de treinamentos para trabalhar os dados de avaliações aqui no Brasil, para que a gente possa construir os modelos para fazermos avaliações de imóveis, eu diria que o processo vem sendo utilizado cada vez mais. Nós temos um uso muito massivo, muito grande da regressão linear aqui no Brasil, mas já de alguns bons anos a gente tem visto trabalhos acadêmicos em congressos mostrando o uso e o poder da aplicação de machine learning na área de avaliações de imóveis. E o impacto maior tem sido nas avaliações em massa, quando a gente tem a intenção de avaliar um grande grupo de imóveis. Então eu diria que o aprendizado de máquina, que estaria dentro da inteligência artificial, ela tem se mostrado muito eficiente para podermos fazer avaliações de imóveis para fins tributários, para avaliação em massa, quando se deseja avaliar um grande volume de dados. E por que isso acontece? Isso acontece porque você tem um grupo de pessoas trabalhando ali naqueles municípios, onde estão desenvolvendo a planta de valores, a avaliação de todos os imóveis do município, e temos então um grupo de pessoas especializadas que têm conhecimento e que podem aplicar diversos métodos de aprendizado de máquina e tem demonstrado que o uso dessas ferramentas ela é bem útil no desenvolvimento dos trabalhos. E isso aplica para a América Latina como um todo.
né? Agora, para as avaliações individuais, aquelas avaliações pontuais, avaliações de um apartamento, de uma casa ou de uma loja, é mais difícil você ver a aplicação, porque o trabalho é um trabalho mais simples, requer uma celeridade maior no desenvolvimento desse trabalho, e eu acredito que ainda não temos visto boa aplicação dessas metodologias por conta da dificuldade que as pessoas têm de entender e trabalhar com essa informação, beleza? Quais são as principais técnicas de inteligência artificial que estão sendo usadas atualmente na avaliação de imóveis? E você pode dar exemplos concretos de como essas técnicas estão sendo aplicadas na prática. Aqui no Brasil, nós vimos boas aplicações de redes neurais artificiais, de árvores de decisão e florestas randômicas. São trabalhos que foram apresentados em congresso e estão disponíveis para consulta, mas são aplicações práticas, onde os municípios de Fortaleza, Belo Horizonte, eles fizeram aplicações práticas do uso de inteligência artificial e desses mecanismos de aprendizado de máquina e demonstraram que o resultado foi muito superior à regressão linear, que é tradicionalmente utilizada para essas avaliações. Então são os municípios de Fortaleza e o município de Belo Horizonte, onde eu tive inclusive a oportunidade de ministrar cursos para os profissionais daquele município. E nós temos também em Córdoba, aqui na América do Sul, nós temos também exemplos de uso de inteligência artificial nas avaliações de imóveis. Então vejam que esses mecanismos de treinamento, de aprendizado de máquina já está sendo aplicado, né? E como conversamos na pergunta anterior, para avaliar grande quantidade de imóveis. Isso acontece, reforçando a resposta anterior, porque você tem profissionais mais capacitados, eles têm um ano aí para poder desenvolver o trabalho, e não podemos deixar de mencionar a facilidade que a gente tem de buscar dados hoje, que não tínhamos até algum tempo atrás. Então a exploração de dados, essa análise de dados, ela é fundamental para que você possa aplicar técnicas de aprendizado de máquina e obter resultados mais satisfatórios. E tem outros trabalhos, tem outros exemplos que às vezes nossos usuários nos mandam algumas perguntas, nos enviam algumas perguntas, demonstrando o uso e a intenção de utilizar, por exemplo, o município de Porto Alegre. Alguns dias atrás eu recebi um e-mail de um profissional que estava tentando utilizar as redes neurais artificiais no seu trabalho e percebendo que tinha muito potencial para poder aplicar. Então são casos reais de aplicação de machine learning ou de AI na vida aqui do dia a dia na América do Sul. Quais são os desafios mais importantes que os avaliadores enfrentam ao implementar tecnologias de inteligência artificial em seus processos de avaliação de imóveis? Como eles estão lidando com esses desafios? Obviamente, como qualquer novidade, como qualquer técnica nova, os desafios são grandes no início, né? E eu percebo dois grandes desafios. O primeiro é o conhecimento, é ter o conhecimento necessário para que você possa aplicar e entender como utilizar essas ferramentas de inteligência artificial ou de aprendizado de máquina. Eu acho que esse é o grande desafio. O segundo maior desafio é você construir uma base de dados de mercado imobiliário. Nós temos chamado essa base de dados de Observatório do Mercado Imobiliário. Esse nome de observatório é para que a gente possa estar sempre
observando o mercado, sempre coletando dados. E eu acredito que os dois principais desafios são esses: é o conhecimento, é adquirir o conhecimento e adquirir as informações. Com relação ao conhecimento, a gente percebe um movimento daqueles mais interessados, aqueles que já dominam técnicas mais tradicionais, como a regressão linear e os fatores de homogeneização. Esses vêm buscando melhorias dos seus trabalhos e têm buscado cursos, estudos, palestras, como esta que você nos propiciou com relação à inteligência artificial no grupo de leitura de avaliação. E esse é o grande desafio, é conhecer para aplicar e levantar as informações. Como é que eles estão lidando? Buscando dados, há que se falar em web scraping e também de questões técnicas e éticas em relação à busca de dados, e de cursos que realmente foquem e ajudem o profissional a utilizar essas ferramentas de tal forma que no final do curso ele já tenha condições de iniciar essa busca por melhoria no seu trabalho. Então é isso aí, Miguel, são esses dois desafios. Como você acha que a inteligência artificial pode afetar a precisão e a objetividade das avaliações imobiliárias? E há riscos ou vieses em potencial a serem considerados ao usar essas tecnologias? Bom, pessoal, esses mecanismos de aprendizado de máquina, quando se comparado à regressão linear, aos fatores de homogeneização, eles são o que a gente chama de aproximadores universais de função. Qualquer função que mapeie o mercado imobiliário vai ser mapeado pelo aprendizado de máquina, seja pelas redes neurais, pelas florestas randômicas, seja o algoritmo que você esteja utilizando, vão ser mapeados por esses algoritmos. Então, não tenha dúvida que a qualidade do trabalho, a precisão e a objetividade do trabalho vão ser bem melhorados, não há dúvida com relação a isso. Então, esse eu acho que é o grande benefício, é você melhorar essa precisão e objetividade do trabalho, mas de novo, o grande desafio é você entender como utilizar e evitar modelos que tenham como o ajuste é muito bom, ele pode ser tão bom que ele na verdade se especializou em determinado conjunto de dados e tem uma capacidade de generalização muito ruim. Então, por isso que temos que dividir as amostras em amostras de treinamento e amostras de validação. Então, o grande problema é esse, é você fazer um overfit ou um super treinamento, onde o seu modelo aprende sobre aquele conjunto de dados, mas tem uma baixa capacidade de generalização. Mas quando você tem um modelo bem treinado e validado, então, com certeza absoluta, a qualidade desse trabalho, a precisão vai ser bem maior. Qual é sua visão para o futuro da avaliação de imóveis com base em inteligência artificial na América Latina? Quais tendências ou avanços tecnológicos você prevê que terão um impacto significativo nos próximos anos? Ok, Miguel, então vamos falar um pouquinho sobre o futuro. O futuro está acontecendo muito rápido, E agora nós falamos de aprendizado de máquinas, mas nesse momento, pensando num futuro muito próximo, nós vamos falar das redes generativas, que aí inclui o ChatGPT. Nesse caso, no futuro bem próximo, eu acredito que todas essas ferramentas de geração de imagem e de automação do trabalho vão estar bem integradas às avaliações de imóveis. Desde a montagem de cenários, onde você precisa de imagens para ilustrar futuros empreendimentos, até você automatizar o trabalho no seguinte sentido, de você já com um pequeno prompt
ou com a voz, você consiga startar uma série boa de eventos que vão desde buscar dados na internet, levantar esses dados, construir as variáveis, fazer os treinamentos necessários, produzir resultados e depois ainda utilizar ferramentas como o ChatGPT ou o Copilot da Microsoft ou qualquer outro, para que você possa interpretar esse resultado e gerar os relatórios, os laudos de avaliação. E por que não, um laudo depois de pronto, ele pode inclusive ser analisado do ponto de vista técnico a qualidade desse trabalho. Então eu acredito que no futuro muito próximo a IA em toda a sua plenitude hoje conhecida vai estar atuando para nos auxiliar no nosso trabalho, e ela vai nos propiciar, além de usar machine learning ou aprendizado de máquina, as redes generativas para que a gente possa ter uma melhor produtividade. Então o futuro é bem promissor. Queremos expressar nossa gratidão ao engenheiro Antônio Pelineto por compartilhar sua excelente, clara e precisa visão sobre a convergência entre avaliação imobiliária e inteligência artificial. Obrigado a todos que participaram deste programa do Appraisers Reading Club, mais do que apenas um clube de leitura. Até o próximo programa.